Então, pessoal, será mesmo que Kimetsu só presta por causa da animação boa que ele tem, de modo que só criança aguenta assistir? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, porque eu já me deparei tantas vezes com esse tipo de comentário na internet, e eu queria comentar se isso são apenas opiniões idiotas ou não. O anime de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, como você preferir chamar, ele estreou em 2019, sendo adaptado pelo estúdio Ufotable, que conseguiu fazer uma adaptação extremamente melhorada em comparação ao que era no original do mangá. Eles conseguiram agregar bastante qualidade nesse processo, melhorando aí a questão do design de personagens e vários aspectos e detalhes que você tinha no mangá. E no geral, o que acontece é, como resultado disso, essa obra recebeu várias indicações e premiações por conta da sua elevada qualidade de animação. E um dos primeiros pontos que eu gostaria de falar aqui é realmente só criança que assiste Kimetsu? Eu diria que a resposta ela é bem objetiva e é claramente não. O que acontece, no caso de Kimetsu, é uma obra que conseguiu abranger diversos públicos, diversas idades diferentes, apesar de ter certa popularidade com um público mais novo. Ela tem uma vastidão de pessoas que consomem ela de diferentes idades. Apesar de ser uma história bem simples, de certo modo, não é uma das histórias mais inovadoras que tem aí no mundo dos animes, mas apesar disso, pela sua simplicidade, pelo carisma de personagens e tudo mais, ela conseguiu obter uma vasta quantidade de pessoas que acompanham e se engajam com esse tipo de conteúdo. Apesar de ter certa simplicidade no seu enredo, ela conseguiu ter uma vastidão de diferentes pessoas de várias idades que acompanham e gostam da obra. Então, definitivamente a resposta é não para que só crianças assistem Kimetsu, porque é uma história que teve relevância de tal modo que abrangeu diversos públicos diferentes. E, de certo modo, ela tem sua parte pesada, que os primeiros episódios já começam com uma tragédia, então definitivamente aquilo ali não é pra uma criancinha assistir. O segundo ponto que eu queria abordar aqui é que será que Kimetsu só teve sucesso por causa da sua boa animação? E uma das primeiras coisas que eu gostaria de definir aqui, que eu gostaria de afirmar, é que a animação, ela não define o sucesso, mas ela contribui. Por exemplo, nós temos um anime chamado Vivai, adaptado pelo Wit Studio, que é o mesmo estúdio de Attack on Titan, uma das maiores obras já feitas aí no nicho de animes. E no caso, Vivai tem uma adaptação excelente, excepcional, e apesar disso, ele não teve uma ascensão de sucesso como Demon Slayer teve, por exemplo. Outro exemplo de anime, que apesar de ter uma animação boa, não teve esse mesmo nível de sucesso, é Summertime Render, que também é uma obra que concluiu aí sua história muito bem adaptada. Apesar disso, não é questão apenas de animação que vai definir o sucesso de uma obra ou não. Ela pode contribuir de maneira positiva, mas não necessariamente vai ser o fator decisivo de sucesso absoluto. Um dos animes que contrasta bastante com isso é um anime de Mob Psycho, que apesar de ter uns traços bem mais simplificados, ser uma animação bem mais simples, ela conseguiu ter um certo grau de sucesso na comunidade, porque não é apenas a questão técnica que importa, a questão da história, como as pessoas se identificam com o personagem, os sentimentos discutidos ao longo da obra, todas essas coisas contribuem para que a obra atinja certa relevância dentro do público. Então não é apenas obras que têm uma produção gigante, como alguns exemplos que eu citei anteriormente, como Vivai, Summertime Render, que não é por causa disso que ela vai ter um sucesso gigantesco, como foi de Demon Slayer. E também no caso, Mob Psycho é um exemplo disso, que não precisa necessariamente a animação ser absolutamente perfeita dentro dos padrões que as pessoas consideram para ela atingir certa relevância. Existem outros fatores que contribuem para isso. E no caso, o que acontece em Demon Slayer? É uma história simples que não é uma das mais inovadoras, mas apesar disso, existem vários personagens com seu carisma que de certo modo se popularizaram dentro do público. A estética, a qualidade que foi dada contribui para isso, mas também um aspecto de história também é importante. E apesar de ser uma história simples, a de Kimetsu, ele conseguiu ter certa popularidade porque várias pessoas gostaram da obra, conseguiram engajar com ela, mesmo não sendo a obra mais inovadora do mundo. E não tem nenhum problema disso, porque você pode se divertir e gostar de uma obra mesmo que ela seja simples. O que acontece no geral é esse ponto que fica que, apesar de uma obra ter uma produção excepcional acima da média, não significa que isso vai ser garantido que ela
ela vai ser um sucesso absoluto. Nós temos vários exemplos de obras que não, apesar de uma boa animação, não se destacaram tanto quanto várias outras, aí, como Kimetsu, por exemplo, Jujutsu, Chainsaw Man. Várias dessas obras têm uma elevada produção, mas mesmo apesar disso, são outros fatores que contribuíram para o seu sucesso. No geral, o que acontece? É que esse negócio de dizer que a obra só deu certo por causa da animação é uma mentira. É uma grande burrice esse tipo de opinião, porque não se valida com os pontos e vários exemplos que nós temos aí na indústria. Então, pessoal, era só essa a opinião que eu tinha para dar, era só isso que eu tinha para falar hoje, uma coisa bem rápida e simples, mas certamente tem gente que vai discordar disso, mas não tem problema. Me diz aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto, me fala aí o que você pensa a respeito disso.